Uma das maravilhas de Portugal, rei entre os vinhos em qualquer tempo e lugar. Estamos a falar de um exemplo maior de resistência humana que resultou numa bebida de eleição. Um vinho que perdura invicto no tempo e melhora. Como diz esta letra, ó meu Porto, onde eterna mocidade, diz à gente o que é ser nobre e leal. Decorado de vinhas é uma experiência sensorial única. E se as vinhas é que adornam o monte, é o monte que carrega as vinhas de sabores e aromas incomparáveis e que quase fazem os nossos sentidos duvidar se estamos no mesmo mundo em que vivemos. Então? Olha, estou a adorar este passeio, mesmo. Mas porquê é que estamos no meio do Rio Douro, afinal? Porque não podíamos estar noutro local quando falamos de vinho do Porto. E tu estás com muita sorte, porque os pioneiros do vinho do Porto faziam esta viagem nos barcos de rabelos, daquela forma quase épica que nós conhecemos de algumas imagens mais antigas, não é? Agora as coisas já não são assim, mas é aqui que começa verdadeiramente o mundo do vinho do Porto. E posso dizer-te que é o rio que conjuga toda esta história entre o homem e o vinho do Porto, a forma como ele chega à Gaia e à cidade do Porto também. E, portanto, nós não podíamos estar noutro sítio do que literalmente no meio do Rio Douro. Vou desfrutar. Não menos destemido é quem hoje serpenteia pela montanha do que quem antes desafiava a corrente fluvial. Mudámos para o modo terrestre e seguimos caminho. Portanto, o vinho do Porto é vinho fino, como eles dizem, não é? Misturado com aguardente. É maturado em Gaia e vendido para todo o mundo. Sim, podemos dizer que é isso, só que é isso e muito mais. Porque o vinho do Porto é um vinho cheio de história e com muitas histórias para contar. Tu é que não tens tempo para ouvir, nem paciência. Tenho. Vá, podes começar. Certeza? Claro. Então é assim. Era uma vez um vinho que tinha que viajar de Portugal até a Inglaterra. E normalmente chegava lá estragado. Até que um dia alguém se lembrou de parar a fermentação, adicionando-lhe aguardente, e ele assim passou a chegar em condições aos ingleses. E isto é só o início. Há várias histórias relacionadas com o vinho do Porto. E há também mulheres que se tornaram muito importantes para o vinho do Porto. Estou a lembrar-me da Dona Antónia, a ferreirinha. Sim, essa sem dúvida. É viajar pela história. Continuamos agarrados ao asfalto, como se houvesse uma força magnética na estrada que nos puxasse a pick-up do Pinhão para o destino final do vinho. Porto, cidade burguesa, de comércio, de fulgor e convicções, o Porto é um todo de força diante de um rio belo, mas severo. E depois há este lado inglês, e onde melhor podemos sentir isso do que aqui, na feitoria inglesa. Como sempre te expliquei, o mundo do vinho é carregado de história. Então, quando entramos no vinho do Porto, nem é bom falar. Então vais passar ao segundo ato da história que começaste no carro. O que eu te posso dizer é o seguinte. O vinho do Porto nasce numa altura em que a Inglaterra e a França eram as nações mais poderosas do mundo. E já se sabe, os ingleses não queriam beber vinho francês. E então começaram a importar de Portugal. E o vinho já era fortificado nessa altura? O vinho do Porto surge um bocado por acaso. Os vinhos que iam de Portugal para a Inglaterra, que na altura era uma longuíssima viagem, nos piores anos nem sempre estavam em boas condições. Por isso começaram a adicionar-lhes aguardente para tentarem chegar em condições à Inglaterra. E começaram a gostar. E assim, praticamente, nasce o vinho do Porto. Quase que por acaso. Claro. Presente desde o século XVIII, estamos num local de benfeitores. Homens que levaram o vinho além fronteiras e que contribuíram para agitar a economia do país. Assim, por se tratar de local ilustre, quarta-feira há sempre almoço. Mas arranje convite e vista-se para a ocasião. No nosso caso, é este senhor que temos de agradecer pela entrada. João Álvares Ribeiro, o tesoureiro da feitoria.
Então quantas garrafas é que há aqui na garrafeira da feitoria? Aqui temos cerca de 15 mil garrafas. Só vinho do Porto? Só vinho do Porto. E só vintage. Cada um de nós sócios, quando entra para a feitoria, faz um donativo de 12 caixas. É, digamos, no fundo, o seu dízimo. E este foi o vinho que eu ofereci quando entrei para a feitoria. 12 caixas de 12 garrafas? De 12 garrafas, portanto, 144 garrafas. Eu sinto-me quase numa caixa forte. E é mesmo? É isso mesmo, não é? E estes vinhos são bebidos nos almoços quartas-feiras e nos vários eventos que temos na feitoria. Portanto, temos sempre muitos grandes vintages para escolher. Eu não tenho nada para fazer na quarta-feira. Mas tem que ficar almoçado. Aliás, às quartas-feiras temos sempre uma coisa muito engraçada, é que é o presidente ou o tesoureiro da feitoria que escolhe o vinho e ninguém sabe qual é o vinho à volta da mesa. Portanto, toda a gente tem que adivinhar. E há muitas histórias à volta Mas da nós mesa. sabemos, e hoje é o 95. É o 95. Malvedos. É o vinho que nós vamos ver. Vamos? Vamos lá. Está então aqui o vinho que vamos provar, não é? Exatamente, o vinho que tiramos da garrafeira. Lá de baixo, a garrafa já está aqui decantada e está pronta para ser servida. Estão prontos para bebê-la? Claro. Eu tenho imenso gosto em ter-vos aqui. É numa casa cheia de história. Realmente o Luís dizia-me o mesmo e fazia muita questão que ele cá viesse. Qual é a importância então da feitoria para o vinho do Porto? Repara, as feitorias é algo que está estabelecido há mais de 400 anos. Quer os portugueses, quer os holandeses também, conjuntamente com os ingleses, tinham feitorias. Vem do termo factory, que as pessoas pensam que é uma fábrica, mas não é. Um factor é um mercador. Portanto, era a palavra inglesa de mercador há muitos anos. Na sala onde entraram, lá embaixo, os ingleses do Porto tinham a oportunidade de fazer negócios com os comerciantes locais, o que era algo que facilitava a vida. Por outro lado, era também um local onde socialmente os ingleses, digamos, tinham os seus eventos, e têm, e permite a ligação, digamos, com a comunidade local. E hoje eu diria que isto é uma embaixada do vinho do Porto. E temos aqui um dos muitos vinhos que temos na nossa cave. Bem-vindos. Estamos a brindar aqui com o vintage. Longa vida à feitoria. Exatamente. E muito obrigado por estarem aqui também. Isto para nós é um privilégio porque nós somos guardiões. Aliás, o meu nome, a minha designação é de tesoureiro. E um tesoureiro é um guardião destes tesouros. E que procuramos preservar e manter para as futuras gerações a casa tal como ela está. Um verdadeiro tesouro. A travessia do Porto para Vila Nova de Gaia silenciava o motor à nossa fiel pick-up, mas não nos calava o coração. Agora que andamos aqui em viagem pelo mundo do vinho do Porto, acho que era uma boa oportunidade de aprender mais um termo ligado ao mundo do vinho. E em francês também? Neste caso não havia outra possibilidade porque tem o nome da pessoa que inventou esta escala, a escala dos graus Balmy. Permitem medir a doçura, o açúcar de um mosto, que mais tarde se vai transformar em álcool. Então isso é científico. Eu pensava que se definia apenas provando. Também. Sabes que isto, o mundo do vinho, é tão complexo que tem tanto de científico como de sensorial. Está aberto o Rally das Caves. A beleza do Val do Douro esconde um espólio difícil de imaginar à vista desarmada. Estamos nas Caves Taylors, mítica empresa que se estabeleceu em 1692, praticamente desde que o vinho do Porto existe. Connosco seguiu David Guimarães, enólogo da Taylors, num cenário que guarda dos mais conceituados vinhos que envelhecem em madeira. David, é aqui nestes cascos que envelhecem o vinho do Porto, não é? Por exemplo, neste aqui, o que é que temos? Nós aqui temos um vinho do Porto da colheita de 2004, mas está aqui para envelhecer durante muitos anos. É um reserva de 30 anos, portanto, ele iniciou há poucos anos atrás. Há 10 anos atrás, que é pouco, na sua vida longa que vai ter, a envelhecer exatamente estes cascos de vinho do Porto, que são cascos antigos, porque nós no vinho do Porto não queremos o sabor da madeira, nós queremos que o casco seja uma vasilha onde o contacto com o oxigênio vai fazer a transformação daquilo que é um vinho do Porto jovem, frutado, num tawny que
que tem frutos secos, tem as cores alouradas. E essa oxidação tem que ser lenta. E esta frescura, estamos muito próximo do Oceano Atlântico, isso é importante, não é? Isso é uma das características chaves no estilo vinho de Porto da Casa Taylor. Aqui nas Caves, em Vila Nova de Gaia, temos a umidade. A umidade é um ponto muito importante. Depois, no verão, as temperaturas não são assim tão elevadas. Isso faz com que o envelhecimento seja lento. E nós queremos que seja lento para que ganhe velhice, ganhe concentração, mas que preserve a frescura. É um caso típico em que a umidade faz a força, não é? Vamos lá, então. Vamos lá. Enquanto Luís optou por seguir com o David Guimarães, por algum motivo eu reparei numa coisa que me chamou mais a atenção. Estas marcas são uma forma arcaica de medir a quantidade de vinho que um casco comporta. Cada casco é único, porque cada um tem um volume diferente. Tais marcas são como que um bilhete de identidade dos cascos. E lêem-se assim. Ao número de cima correspondem os almudes, ao de baixo as canadas. Um almude é a quantidade de vinho que uma mulher consegue carregar à cabeça. Uma canada, o que um homem deve beber por dia. Agora pensem. Estava na hora de fazer algum trabalho de campo com David Guimarães. Este luso-britânico conduz uma equipa de provadores que procura melhorar, desenvolver e preservar os vinhos desta casa. Aqui, auxiliado por um dos membros da equipa, Rui Lameiras. De um momento para o outro, gerou-se a dupla perfeita para nos mostrar como se faz um tawny a valer. Sónia, acho que é chegada a hora de saber como é que se faz um tawny. E nada melhor do que o David e o Rui para nos ajudarem, porque isto é uma arte, não é? São ideais, não é? Para me explicar. Sem dúvida. Estou ansiosa. É muito importante desdobrar o vinho do Porto em dois estilos muito distintos. Temos os portos vintage, que são os vinhos do Porto, que selecionamos os melhores vinhos de uma colheita excepcional, é engarrafado 2 anos após a colheita e continua a envelhecer na garrafa. Temos outro estilo de vinho do Porto, que é os vinhos de Porto Tawny de idade. É o que vamos fazer aqui, não é? E é o que vamos fazer aqui. E existe um limite de idade para um tawny, por exemplo? Não. Aliás, o vinho do Porto tem uma capacidade extraordinária de estar sempre a envelhecer e a evoluir, desde que o vinho seja bom à partida. Nós temos aqui à nossa frente o 10 anos, 20 anos, 30 anos e 40 anos Tawny da Taylor, em que um 20 anos é um vinho do Porto que tem uma média de idade aritmética de 20 anos. Por isso é que está aí a calculadora. Ora, nem mais. E é esse o exercício que nós vamos fazer. Então aqui vinhos com... Este tem 23 anos, 20 anos, 19 anos... E, Luís, estão marcados os anos e também os meses. Este pormenor de sabermos quantos anos tem e quantos meses é importante. Repare que essa coisa dos meses é bastante importante, porque como nós estamos a fazer uma média ponderada de idades de vários vinhos, é completamente diferente ter só um mês ou ter 11, não é? Este é o mais velho, 23 anos. Neste conjunto que temos aqui, este é o mais velho. Aqui vamos buscar, sem dúvida nenhuma, alguma idade, vamos buscar a complexidade da idade. A cor também é importante. Sem dúvida nenhuma. A cor final de um 20 anos é esta, não é? É este dourado, este Tawny. Agora comparando com este. Comparando com este. No mundo dos vinhos, o milagre da multiplicação faz-se assim. Mete-se o vinho, mais casta, menos casta, mais idade, menos idade, até que as contas batem certo. E depois do vinho faz-se vinho. Escorre-se a garrafa para a caneca, da caneca para o copo e do copo para a garganta. Muito obrigada. 20 anos. Vamos ver se os nossos convidados aprovam um novo voto. 20 anos Taylor. Queria cheirar. Isto é fantástico, o perfume do vinho Está muito interessante. Não acho. Está muito. E aí persiste. Vamos comparar com o lote atual. A cor está bem, está perfeitamente bem. Ótimo. Frutos secos, muitos frutos secos. Muitos frutos secos. Ao estilo Taylor. Cheers. Cheers. Pela Meca dos vinhos portugueses havia mais solo sagrado para conquistar. A invasão que se segue acontece na Grams, mas antes de falar disso, tinha outra coisa para mostrar à Sónia.
Se eu bem te conheço, estás a perguntar, depois da aventura de Palassolo, outra tanoaria? Mas nesta deve ter um pequeno detalhe qualquer para fazer a diferença. Um pequeno detalhe, dizes tu. Há um grande detalhe que faz toda a diferença. É que no vinho do Porto não se usa madeira nova. Só madeira usada, madeira velha. E, portanto, nesta tanoaria do vinho do Porto não se fazem cascos novos. Recuperam-se os cascos já existentes. E é isso que nós vamos ver já a seguir. Um trabalho invisível, mas bem audível. Recuperar um casco significa que irá continuar a haver lugar para o vinho do Porto envelhecer, porque no que diz respeito ao envelhecimento, é pelo vinho que temos de esperar e não pela madeira. Conhecedor desta verdade, há mais de 50 anos, o mestre Emílio Oliveira seria alguém a quem o Pinóquio chamaria avô. Ora, vamos lá trabalhar, não é verdade? Vai ser. Quantos cascos tem o grupo? 17 mil cascos. O meu amigo já está nisto há muitos anos, não é? Nos anos 60. É uma vida. E sem cascos não há vinho do Porto, essa é que é a verdade. Exatamente. Não é? E o vinho do Porto gosta de descansar em madeira calçada, de carvalho de preferência. Posso experimentar? Quer experimentar? Estás a aprender. Gostava. Faça, por favor. Ora, Gosto de ver. Agora vou ver se vai dar tanoeiro. vou montar-me aqui no banco. Estou a cortar muito ou estou a cortar bem? Corte mais fininho. Senão vai-se bem tanto, não é? Não. Vai indo. Tá bom. O homem vai passar no exame ou o quê? A senhora é que sabe. É melhor. Merece. Boa. Como os cascos são a base de um bom vinho, nem podiam restar dúvidas em relação ao potencial daquilo que íamos beber. Ainda por cima, a Grams é uma das históricas produtoras de vinho do Porto com quase 200 anos. A história começou quando os irmãos Grams aceitaram receber uma dívida na forma de 27 barricas de vinho doriense. Daí, para as encostas do Douro, foi o tempo de secar um copo de Porto. Mas a Grams não se ficou pelo Douro. Em 1890, estas caves estavam construídas e desde então é como reza o lema desta companhia. Criam-se vinhos para não esquecer. Mas para isso também contribuiu a família Symington, que em 1970 comprou a Grams. E a coisa agora resume-se a outros senhores. Paulo, isto é uma responsabilidade de carregar esta herança, não é? Mas também é uma alegria. A gente aprende isto com os pais e enquanto era já pequeno, os vinhos já estavam na mesa, portanto isto faz parte da nossa vida, mas realmente declarar um vintage é uma grande responsabilidade, porque se aquilo correr mal, é 2 séculos de trabalho que podem ficar um pouquinho para trás. Nós temos aqui um vinho de 70, um de 2000 e um de 2011. Não há muitas regiões vínicas do mundo onde se beba vinhos de anos tão diferentes e com esta consistência. Este vinho tem mais de 40 anos, este de 70, e eu costumo levar este vinho quando vou fazer provas na Ásia, em Hong Kong, em Singapura, porque quem nunca provou um grande vinho de Porto Vintage, prova este de 70 e fica logo rendido. Está um equilíbrio fantástico. Qual é a diferença de estarmos a provar um vintage com menos de 10 anos ou com mais de 10 anos? Há uma regra geral que as pessoas aqui no setor de vinho dão, que o vintage está no ponto certo quando tem aproximadamente 20 anos. Porque inicialmente o vinho tem de estar tranquilo na cave, depois de engrafar 2 anos após a vindima. Obviamente, tem de ser um grande vinho quando nasceu. Um grande ano, o tempo tem de nos ajudar na vinha, chover na boa altura, vir o sol, o vento por sacar as vinhas. Há vários fatores, não é? Há vários fatores. E é alguém lá em cima que decide, não somos só nós. É por isso que nós só fazemos um vintage 2, 3 vezes em cada década, porque não se pode garantir o tempo. Para mim, este vai, sendo do ano 2000, é um ano histórico, mas foi um grande ano no Douro para os grandes vinhos. Neste ano, 2011, tivemos junho e julho e agosto, 0 chuva, até o dia 27 de agosto. Choveu um domingo à noite, nunca mais esqueço. Eu estava a sair do Douro e a minha irmã ficou lá e às 10 da noite liguei para a minha irmã e disse, então, ela disse, está a chover. E, foi isso mesmo.
E depois veio mais uns 10, 15 milímetros no dia 1, a noite de 1 para 2 de setembro. E depois tivemos nem uma pinga de água até outubro. Portanto, a vindima correu com tempos absolutamente fantásticos. E deu isto. Este é um grande... E está tudo vendido. Está aí tudo marcado na Ficamos memória, todos não é? contentes. São vinhos destes que garantem o presente e o futuro do vinho do Porto, não é? Sem dúvida. Não há muitos vinhos no mundo com a capacidade de envelhecimento de um vintage. Uma preciosidade, um verdadeiro investimento que faz correr muitos investidores espalhados pelo mundo. Por isso é um verdadeiro privilégio partilhar este Grams de 1970 com quem o conhece tão bem, como é o caso de Paul Symington. Poderíamos ter continuado a pé, mas sucede que os pés da Sónia não estavam assegurados. E não convinha ficar à mercê do karma tão perto do fim. Então, optámos por um meio alternativo e não foi pior porque cruzámos a meta final dos destinos do vinho em grande estilo. É um hotel de luxo que encara o Douro com altivez. Aquilo que se guarda nesta casa é nada mais nada menos que a maior carta de vinhos do país. E a fiel depositária dessa carta é a Beatriz Machado, que junta um mestrado em viticultura e enologia a uma simpatia extrema. Foi com ela que viemos experimentar um conjunto de harmonizações peculiares, a começar por esta. Nós temos aqui um vinho de Porto branco, de 1964, que foi engarrafado em 2013. É um vinho com 50 anos. E tem uma cor tão bonita. Começa logo pela cor, não é? É. Nós servimos num copo mais pequeno exatamente porque é o início da refeição, é com uma entrada de vieira, a vieira está caramelizada. E liguei muito bem então com a vieira, é isso? Eu sou suspeita, mas vamos provar, claro, tentar comprovar. A vieira basicamente é o mar aqui à mesa, não é? Tem este lado mais salgado também. Se calhar se fosse um outro branco com mais novo, se calhar a harmonia também não era esta tão... E há pouquíssimas casas a fazerem colheitas branco. É um mundo menos conhecido do mundo do vinho do Porto, que são os brancos. E brancos com muitos anos. No meu caso deste tem 50. O vinho está fresco, está a ser servido a 7 graus, que faz com que também não sinta tanto o álcool, porque é um vinho do Porto, tem o mesmo teor alcoólico. Faz com que não se beba tanto, seja em dose homeopática, que se complemente com a vieira. Normalmente o vinho do Porto é visto como um aperitivo para as entradas ou um digestivo para a sobremesa. Mas nós decidimos fazer uma refeição completa com o vinho do Porto, só para ver o que é que acontecia. E no prato principal aconteceu isto. Vamos acompanhar com um falso tinto, o chamado vinho de Porto Vintage. É um Downs 2007, é um vinho que teve 100 pontos. Tem 7 anos, por isso passamos de 50 para 7. Mas a ligação com o pato é que eu gostava, porque nunca me passaria pela cabeça, confesso, acompanhar um pato com um vintage, ou com um vinho do Porto, mas neste caso um vintage. Quando pensa numa agria de pato, pensa naquele molho de frutos vermelhos, e esse molho de frutos vermelhos, ou a fruta vermelha, vai estar no vintage. Essa foi a ideia, vamos provar. E tem que ser um vinho jovem, não é? Tem que ser jovem. Este, apesar de 7 anos, é um vinho jovem. É um vinho jovem, tem muita fruta, tem uma excelente acidez. Sim, estou surpreendida. Estou a gostar. Porque era uma ligação realmente que, pelo menos para mim, não... É importante dizer que o molho tem notas de foie gras, que dão também uma gordura que faz com que o vinho este vintage, apesar de ser muito jovem, não seja tão adstringente. Acho que a Beatriz escolheu perfeito. Ainda bem que gostaram. E agora a sobremesa. Teoricamente, esta era a parte mais fácil. Mas ser fácil não significa que fosse menos surpreendente. Nós escolhemos um colheita mais jovem, um colheita 2000 da Noval, porque ainda tem bastante fruta. Mas nota-se já algum envelhecimento, não é? Já se nota algum envelhecimento, tem notas de caramelo e por isso a sobremesa tem notas de chocolate, de caramelo, de nozes.
Mas esta é até a ligação mais lógica, que é o Porto e a sobremesa, não é? Com o doce, não é? E esta bolachinha crocante que temos aqui por cima também é ligeiramente salgada. É salgada para distrair do açúcar e concentrar mais nos sabores de café e de chocolate. Exatamente. A temperatura, ser mais frio. Este colheita também está a ser servido fresco. Para fazer uma coisa destas, as temperaturas são essenciais, não é? Crítico. E o volume também, que é colocado no copo. Se repararem, nós pusemos sempre pouco volume e estar sempre a repor o vinho para ter sempre a temperatura ideal. E os copos eram diferentes em cada vinho que provamos também. Era para dar indicação de qual é a quantidade de vinho que deve ser bebida. Sem que as pessoas pensem. Portanto, é uma coisa... Sem que as pessoas pensem. Se nós servíssemos... Consciente da vossa parte e inconsciente da nossa. Sim. Se nós servíssemos o vintage num copo de vintage, naturalmente iam pensar que era um vinho muito concentrado, muito forte, muito demasiado, iam beber pouco. Quando servimos num copo de vinho tinto, parece um falso vinho tinto e já é mais natural. O lado psicológico também é importante. Depois de uma harmonização ousada, o fim estava agendado para uma prova que nos colocava perante algumas joias da enologia portuguesa. E para avaliá-las, contávamos com a ajuda do jornalista Manuel Carvalho. Nós aqui começamos em 63, não é? Exatamente. Um vintage que temos aqui da Croft. Todos os Porto de 63, os vintage que se provam, têm uma característica em comum. Estão extremamente vivos, estão extremamente cheios de nervos, cheios de juventude, o que nos garante que, de alguma forma, vão ser bebíveis e com prazer durante mais 30, 40, 50 anos. É o caso deste, sem dúvida. E depois a seguir temos outro, que é o tal vinho surpresa, está tapado. Quem é que vai descobrir? É uma surpresa. Vão ver que sou eu. Apenas para mim. Conseguias indicar o ano deste... Eu não sei. É um vintage, isso, porque são os 4. Não consigo, sinceramente. E há uma razão que desde logo torna este exercício muito mais difícil. A garrafa é das... Exatamente. O facto deste vintage estar numa garrafa mais pequena, que suponho que seja de 375 mililitros, faz com que o envelhecimento pode ter sido mais acelerado. Mas de qualquer forma, portanto, eu situá-lo-ia num padrão convencional, enfim, no final dos anos 60, princípio dos anos 70, por aí, de 75, 77. É um ano importante para ti. Porque? Porque nasceste. É uma surpresa absolutamente É um ano extraordinária. importante porque nasceste. Exatamente. Mas acertaste. É um vinho que se situa aqui nos anos 60. É extraordinário que este vinho tenha esta concentração e tenha estes aromas. Nota-se aqui que já tem alguns sinais de envelhecimento, mas de qualquer forma, eu estou muito surpreendido, até porque, enfim, o ano do meu nascimento não é propriamente um grande ano de vintage, não é um grande ano de vintage, e provarmos este vintage de Vargelas com esta qualidade bom exemplo. É uma enorme surpresa. E muito agradável surpresa. E fazemos aqui uma viagem no tempo e vamos até 83. Lembras-te do mundo em 83, Sónia? Olha, ninguém nasce em 83, para começar. Foi um ano importante no vinho do Porto, Manuel? Sim, na década de 80 há fundamentalmente três grandes anos de vintage, que é o 80, o 83 e o 85. Em relação aos 85, alguns prometiam muito e, entretanto, ficaram pelo caminho. Sobre o 83 não havia exatamente a mesma expectativa e há uma surpresa extraordinária como este Ramos Pinto o comprava. Nós vemos pelo aroma que este vinho está aqui numa grande forma. Grande vinho, sem dúvida. E eu aposto que vai continuar numa grande forma durante mais umas décadas. Eu limito-me a dizer que é muito. Grande vinho, abençoado 83. E, entretanto, passamos para 94, que é um ano muito importante no mundo do vinho do Porto. Este vinho que nós estamos a beber, que é um Fonseca, juntamente com o Taylor, teve 100 pontos em 100, uma das mais prestigiadas das revistas de vinho do mundo, que é o Wine Spectator. O que é facto é que, desde 1994 até à atualidade, praticamente só o Vintage 2011, que é recentíssimo, pode disputar o protagonismo que esta colheita teve. E não há muitas regiões vinícolas do mundo que consigam ter esta consistência, não é? Começámos em 63, 65, 83, 94... Sem dúvida, uma das grandes características que torna este vinho absolutamente extraordinário é a capacidade que ele tem de se engrandecer com o tempo, de evoluir, de passar décadas atrás
décadas e conservar e tornar-se cada vez mais rico, mais complexo, mais intenso até. Eu escolho o vinho do seu ano para brindar. É nossa. Obrigada. O mundo do vinho em Portugal tem a seu favor a história e o terroir. Agora há que juntar-lhe a arte e o engenho humano, porque o futuro é hoje e é preciso vivê-lo para que o vinho português se torne uma referência a nível mundial. As pessoas perguntam sobre onde é que está, afinal, a verdade do vinho. E eu digo-lhes, a verdade do vinho solta-se a cada gota. O vinho destrava as nossas línguas da mentira e do segredo. O vinho despe-nos e torna-nos genuínos. Esse chamado néctar dos deuses é afinal feito pelas pessoas, para as pessoas, e revela a atitude que há em nós quando bebemos e quando tentamos criar. Esta é, com toda a certeza, a verdade do vinho. Já reparaste que fizemos 13 viagens e não fizemos uma única vindima? Isso é verdade, mas há uma coisa que nos falta fazer, por isso, para o carro. Tens que parar o carro. O que foi? Vamos fazer uma vindima? Para, tens que parar e já vais ver. Anda comigo lá fora. Bora. Dá-me aqui uma ajuda. Preciso da tua ajuda. Então, o que é isto? Já vais ver. As coisas têm que ficar como são. A verdade vem sempre ao de cima. Cá está ela. Agora sim. Boa. Missão cumprida. Vamos embora.